A prestação da hipoteca voltou a ser paga. George. Pode pagar este mês? Meu nome é George. Tenho 22 anos e venho pagando a hipoteca da casa de campo da nossa família em Burlington, Vermont, há 3 anos, enquanto conciliava 2 empregos e uma carga horária completa na Universidade de Vermont. Meu pai, Vincent, me ligava todo mês com o mesmo pedido, sempre de forma casual, como se eu fosse uma espécie de rede de segurança financeira que ele pudesse usar quando as coisas ficassem difíceis. Eu trabalhava à noite em uma loja de autopeças local e nos fins de semana fazendo paisagismo para famílias ricas ao redor do Lago Champlain. Cada dólar que eu ganhava parecia desaparecer naquela casa, um lugar do qual eu mal conseguia aproveitar. Enquanto minha irmã mais nova, Brianna, passava os verões descansando no cais com as amigas, eu estava trabalhando ou estudando para o meu diploma de engenharia mecânica. Claro, pai. Transferirei o dinheiro hoje à noite, eu disse, como sempre. Mas algo parecia diferente desta vez. Havia entusiasmo em sua voz, uma presunção que eu nunca tinha ouvido antes. Ele mencionou algo sobre grandes mudanças que viriam e como Brianna finalmente iria se apresentar e contribuir. Não pensei muito nisso na época. Brianna contribuir com qualquer coisa parecia tão provável quanto neve em julho. A Casa do Lago estava na nossa família há 15 anos. Papai a comprou quando seu negócio de construção estava crescendo, quando eu tinha 7 anos e Brianna, 5. Aqueles primeiros verões eram perfeitos. Pescar com papai ao amanhecer, nadar até nossos dedos apodrecerem, assar marshmallows enquanto mamãe contava histórias ao redor da fogueira. Mas mamãe faleceu quando eu tinha 16 anos e tudo mudou. Papai se jogou no trabalho. Brianna desenvolveu um gosto por coisas caras, e de alguma forma, eu me tornei a pessoa que mantinha tudo em ordem. Eu estava pagando a hipoteca desde que fiz 19 anos. Papai disse que era temporário, apenas até o negócio se recuperar. Mas, 3 anos depois, eu ainda estava fazendo aquela transferência mensal, ainda sacrificando meu próprio futuro por uma casa que parecia mais um fardo do que uma bênção. Naquela noite, enquanto eu estava sentado no meu apartamento apertado perto do campus, olhei para o meu extrato bancário. Depois de pagar a hipoteca, as contas e o meu próprio aluguel, mal me restava o suficiente para as compras. O dinheiro dos meus livros didáticos tinha ido para o IPTU. Meu carro precisava de freios novos, mas isso teria que esperar de novo. As redes sociais da Brianna estavam cheias de fotos das suas últimas compras em Boston. Bolsas de grife, jantares caros, viagens de fim de semana para Nova York. Ela tinha 20 anos e nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Enquanto isso, eu usava as mesmas 3 camisas em rodízio e comia macarrão instantâneo pela 4ª noite consecutiva. Algo estava definitivamente mudando. Eu podia sentir isso nos meus ossos. Do mesmo jeito que você sente uma tempestade chegando antes das primeiras nuvens aparecerem. Enquanto crescia, eu sempre fui a responsável. Quando minha mãe adoeceu durante o meu primeiro ano do ensino médio, eu intervim sem que ela pedisse. Eu a levava para as consultas de quimioterapia, ajudava nas tarefas domésticas e mantinha minhas notas altas para que ela não se preocupasse com o meu futuro. Depois que ela morreu, meu pai parecia perdido. E eu naturalmente me tornei a ponte entre ele e a Brianna. Brianna sempre foi a favorita do papai. Embora ele nunca admitisse, ela herdou o sorriso radiante e o charme fácil da mamãe. Embora eu tenha herdado a teimosia do papai e a tendência de pensar demais em tudo, quando Brianna chorava, as pessoas ouviam. Quando eu tinha problemas, esperavam que eu os resolvesse sozinha. Os sinais de alerta estavam lá há meses. Papai começou a atender telefonemas misteriosos, sempre saindo de casa ou entrando em outro cômodo. Ele mencionava reuniões com advogados e consultores financeiros, mas sempre que eu perguntava sobre os negócios ou nossas finanças, ele mudava de assunto. Não se preocupe com problemas de adulto, filho. Concentre-se nos estudos. Aos 22 anos, eu mal era criança, mas papai ainda me tratava como uma quando era conveniente, exceto quando precisava de dinheiro. Então, de repente, eu me tornei madura o suficiente para lidar com responsabilidades de adulta. Meus amigos da faculdade não conseguiam entender por que eu estava trabalhando tanto só para sustentar minha família. Cara, você está perdendo tudo. Meu colega de quarto, Tyler, dizia, viva um pouco. Você só é jovem uma vez. Mas eles não entendiam. Minha família era tudo que me restava, e nos manter juntos era como honrar a memória da minha mãe. Comecei a notar pequenas mudanças na maneira como meu pai falava sobre Brianna. Havia um orgulho secreto em sua voz, como se ele estivesse planejando algo especial para ela. Enquanto isso, nossas conversas se tornaram mais transacionais. Ele ligava para falar da hipoteca,
Perguntava sobre a faculdade e desligava. Nada mais de conversas longas sobre a vida ou o trabalho. Nada mais de convites para ajudar em projetos de construção nos fins de semana. A própria casa do lago mostrava sinais de abandono. O pier precisava de reparos. O telhado vazava em 2 lugares. E o sistema de aquecimento estava com os dias contados. Eu já havia mencionado esses problemas para meu pai várias vezes, mas ele sempre dizia que lidaríamos com eles no ano que vem ou quando as coisas se acalmassem. No mês passado, fui de carro para verificar a propriedade e encontrei Brianna lá com 6 de suas amigas da faculdade. Elas tinham destruído o lugar. Garrafas vazias por todo lado, queimaduras de cigarro na mesa de centro antiga da minha mãe, e alguém tinha quebrado a porta de correr do deck. Quando liguei para meu pai sobre isso, ele apenas suspirou e disse: "Meninos são meninos. Ela é jovem e está se divertindo." Mas eles não eram meninos. Eram adultos mimados que não respeitavam nada que não fosse deles. E, aparentemente, minha irmã também não. A ligação foi numa terça-feira à noite, em outubro, enquanto eu estudava para as provas de meio de semestre. A voz do meu pai estava diferente, mais animada, mais enérgica do que eu ouvia há anos. "George, preciso te contar uma coisa importante. Criei um fundo fiduciário para a Brianna. $500.000. Ela pode acessá-lo a partir de amanhã." Parei de escrever no meio da frase. $500.000. Mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Mais do que eu ganharia em anos trabalhando em 2 empregos e me virando. "Nossa, pai. É muito dinheiro. Ela merece", disse ele com firmeza. Sua mãe sempre quis ter certeza de que a Brianna fosse bem cuidada, e eu finalmente encontrei uma maneira de honrar isso. O advogado disse que é a melhor maneira de ajudá-la a começar a vida. Esperei que ele me mencionasse para explicar como isso afetou nosso acordo com a Casa do Lago e reconhecer que eu sustentava a família havia 3 anos enquanto a Brianna festejava, mas ele não fez. "Então, ela vai poder ajudar com as despesas da casa agora?" Perguntei com cautela. "Ah, ela vai dar um jeito nisso. O fundo é dela para administrar como bem entender. Você sabe como ela é inteligente com dinheiro." Inteligente com dinheiro? Brianna, que nunca tinha equilibrado um talão de cheques nem trabalhado 1 hora na vida. Brianna, que achava que dinheiro dava em árvore e tratava minhas transferências mensais como se fossem depósitos automáticos do céu. Depois que desliguei, fiquei sentada no meu apartamento por 2 horas, pensando. Mamãe queria cuidar da Brianna, mas e eu? E os sacrifícios que fiz, as oportunidades que perdi, os relacionamentos que perdi porque estava sempre trabalhando ou estressada com dinheiro. Abri meus extratos bancários e calculei exatamente quanto havia contribuído para a família nos últimos 3 anos. Prestações da hipoteca, contas de luz, reparos, IPTU. O valor era de quase $60.000. Um dinheiro que poderia ter pago toda a minha educação, comprado um carro confiável e talvez até me permitido estudar no exterior, como sempre sonhei. Na manhã seguinte, vi os stories do Instagram da Brianna. Ela estava em uma concessionária de carros de luxo em Burlington, posando ao lado de um BMW conversível novinho em folha. A legenda dizia, modo diversão bebê truste ativado. Obrigada, papai. Ela gastou $40.000 em um dia em um carro, enquanto eu dirigia um Honda de 15 anos com escapamento barulhento e pneus que deveriam ter sido trocados meses atrás. Fechei o aplicativo e abri o site do meu banco. Pela primeira vez em 3 anos, eu não faria aquela transferência automática para a conta da Casa do Lago, se Brianna tivesse $500 mil para gastar. Ela poderia descobrir como pagar uma hipoteca de $3.000. Eu me sentia mais leve do que me sentia há anos e também apavorado. A primeira mensagem chegou 2 semanas depois, bem quando eu estava saindo da minha aula matinal de engenharia. A hipoteca vence hoje. O pagamento não foi efetuado. Você consegue lidar com isso, pai? Olhei para a mensagem por um longo momento e depois digitei de volta. Achei que Brianna estava cuidando das despesas da casa, agora com seu fundo fiduciário. Meu telefone tocou imediatamente. George, do que se trata? Você sempre pagou a hipoteca. O dinheiro da Brianna é para o futuro dela, não para as contas da família. Pai, eu venho pagando isso há 3 anos, enquanto trabalho em 2 empregos. Preciso me concentrar no meu próprio futuro agora. Houve uma longa pausa. Filho, não podemos perder esta casa. É tudo o que nos resta da sua mãe. A culpa atingiu exatamente onde ele pretendia. Mas eu estava pensando nisso há semanas, imaginando cenários, me preparando para esta conversa. Brianna tinha acabado de comprar um carro de $40.000.
A hipoteca é de $3.000 por mês. Ela poderia pagar por mais de um ano com o que gastou naquele BMW. Isso é diferente, disse papai, com a voz endurecida. Aquele carro é um investimento na imagem dela, na confiança dela. Você não entende a pressão que ela está sofrendo. Pressão. Quase ri. A pressão de escolher entre bolsas de grife e tratamentos de spa. Não aguento mais, pai. Estou com o aluguel atrasado. Estou comendo uma refeição por dia e meu carro está caindo aos pedaços. Preciso cuidar de mim. Ótimo, ele disse, a palavra afiado como uma lâmina. Vou dar um jeito. Mas não venha chorar quando perceber o quanto você se deu bem. Ele desligou, me deixando do lado de fora do prédio da engenharia com as mãos tremendo. Eu nunca o havia desafiado diretamente antes, nunca havia colocado minhas próprias necessidades em primeiro lugar. Parecia estranho, assustador e, de alguma forma, necessário. Na semana seguinte, descobri o quão profunda era a armadilha. Papai ligou para meu tio Patrick, que havia sido coautor da hipoteca original anos atrás. Tio Patrick me ligou confuso e preocupado. George, seu pai disse que você abandonou a família. Ele está me pedindo para assumir os pagamentos. Mas eu também estou há 3 anos da aposentadoria. O que está acontecendo? Expliquei a situação e o tio Patrick ficou quieto por um longo tempo. Jesus, garoto. 500 mil para Brianna e nada para você depois de tudo que você fez. Não é sobre dinheiro. Eu menti. Era absolutamente sobre dinheiro, mas também sobre respeito, reconhecimento, justiça básica. Ora, não é. Seu pai perdeu a cabeça se acha que aquela garota consegue administrar um fundo fiduciário com responsabilidade. Mas meu pai não estava pensando racionalmente. Ele estava se alimentando de culpa, favoritismo e uma versão fantasiosa da Brianna que existia apenas na cabeça dele. Enquanto isso, minha irmã postava fotos de uma semana de férias em Miami, aparentemente sem saber que a família estava enfrentando uma crise financeira. Comecei a receber ligações dos amigos da Brianna, pessoas que eu mal conhecia, perguntando se eu realmente ia deixar a família perder a casa do lago por causa de dinheiro. De alguma forma, eu havia me tornado o vilão dessa história, o filho egoísta que havia abandonado suas responsabilidades. A pior parte era duvidar de mim mesmo. À noite, deitado na cama, eu me perguntava se estava sendo mesquinho e vingativo. Talvez eu devesse fazer o pagamento mais uma vez, dar a eles uma chance de resolver as coisas. Mas aí eu me lembrava dos stories do Instagram da Brianna, da sua crueldade casual com dinheiro, e minha determinação se fortalecia novamente. 2 semanas depois da minha conversa com meu pai, recebi uma ligação do banco. Eles estavam iniciando o processo de execução hipotecária. O meu pai tinha me listado como referência nos documentos da hipoteca e queriam saber se eu planejava regularizar a conta. Não, eu disse baixinho. Não estou. A voz do outro lado da linha era profissional, mas surpresa. Senhor, o senhor sabe que isso afetará significativamente sua pontuação de crédito como referência? Na verdade, eu não sabia. O meu pai nunca mencionou que meu nome estava vinculado à hipoteca de alguma forma. Só mais uma coisa que ele não me disse. O aviso de execução hipotecária chegou numa manhã de quinta-feira em novembro. O meu pai me ligou naquela tarde e, pela primeira vez desde que isso começou, ele parecia assustado. George, precisamos conversar. O senhor pode vir aqui em casa? Dirigi até a casa dele em Essex, uma modesta casa de fazenda que sempre cheirava a serragem e café. Papai parecia mais velho do que eu me lembrava, mais grisalho nas bordas e com novas rugas ao redor dos olhos. Senta, filho. Preciso explicar algumas coisas. Ele pegou uma pasta de documentos e espalhou-a sobre a mesa da cozinha. Extratos bancários, documentos legais, contratos de empréstimo, um rastro de decisões financeiras sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar. O negócio da construção civil está em dificuldades há 2 anos. Ele começou. Tive que fazer uma segunda hipoteca desta casa para mantê-la funcionando. Então, a Casa do Lago começou a ter problemas com a fundação. Os reparos vão custar no mínimo $60 mil. Olhei para os papéis, tentando processar o que ele estava me dizendo. Por que você não me contou nada disso? Eu não queria te preocupar. Você estava indo tão bem na escola, se dedicando tanto. Eu pensei que conseguiria lidar com isso. Mas havia mais. O fundo fiduciário para Brianna não tinha vindo das economias dele. Tinha vindo da liquidação do seguro de vida da minha mãe e das contas de aposentadoria dele. Ele apostava tudo na ideia de que dar uma quantia fixa a Brianna resolveria de alguma forma os problemas financeiros da família. Achei que ela seria responsável com isso,
disse ele, com a voz quase sussurrada. Achei que ela ajudaria com as despesas da família. Talvez investisse parte com sabedoria. Em vez disso, Brianna gastou quase metade do dinheiro em 6 semanas. O BMW, as férias em Miami, roupas de grife, jantares caros, joias para as amigas. Ela estava tratando o fundo fiduciário como um jogo, vendo quão rápido conseguiria gastá-lo. Onde está o resto do dinheiro? Perguntei. Papai pegou os extratos bancários de Brianna. Eu não deveria ter ficado surpreso, mas ver os números no papel ainda era chocante. Compras em Boston e Nova York. Um fim de semana de $15 mil em Las Vegas. Ingressos para shows, tratamentos de spa, uma bolsa de $5 mil. Ela não atende minhas ligações, admitiu papai. Quando tento falar com ela sobre orçamento ou poupança, ela diz que estou tentando controlá-la. Ela acha que o dinheiro é dela para fazer o que quiser com ele. Legalmente, ele estava certo. O fundo fiduciário foi estruturado para que Brianna tivesse controle total quando completasse 20 anos. Papai não podia retirá-lo nem impor restrições. Ele havia dado $500 mil a uma jovem de 20 anos sem experiência financeira e esperava que tudo desse certo. O banco quer $75 mil para impedir a execução da hipoteca. Ele continuou. São 3 meses de pagamentos atrasados, além de multas. Mesmo que Brianna ajudasse agora, ela não tinha o suficiente. Olhei para meu pai, olhei para ele de verdade, e vi um homem que havia tomado uma série de decisões terríveis movido pela culpa e pelo favoritismo. Ele favoreceu Brianna a vida toda, convencendo-se de que ela era responsável e capaz, e agora a realidade estava desabando sobre ele. E a sua aposentadoria? Perguntei. Se a sua aposentadoria tivesse acabado, eu teria que liquidar o fundo fiduciário. Se o negócio fracassasse, eu poderia ter que declarar falência. Ele havia destruído seu futuro financeiro, tentando garantir o de Brianna, e ela o estava jogando fora como confete. Enquanto isso, eu vinha sustentando a família há anos, sacrificando meu próprio futuro e recebendo apenas expectativas de mais sacrifícios. Desculpe, George, disse ele finalmente. Sei que pedi demais de você. Sei que não é justo, mas pedir desculpas não foi o suficiente. Pedir desculpas não apagou 3 anos de estresse e sacrifício. Pedir desculpas não pagou meus estudos, consertou meu carro ou me devolveu as oportunidades que perdi. Não fiz nenhuma declaração dramática naquele dia. Apenas escutei, assenti e disse ao meu pai que precisava de um tempo para pensar. Mas, dirigindo para casa, minha mente já estava trabalhando, calculando, planejando. Na manhã seguinte, liguei para minha orientadora acadêmica e expliquei minha situação. A doutora Elizabeth Morrison tinha sido minha mentora desde o primeiro ano e entendia as pressões de se sustentar na faculdade. George, você se qualifica para auxílio financeiro de emergência. Há também um programa de estudo e trabalho com o departamento de engenharia que pode ajudar a cobrir suas despesas. Pela primeira vez em anos, comecei a pensar no meu próprio futuro em vez dos problemas da minha família. Candidatei-me à vaga de estudo e trabalho, solicitei auxílio emergencial e comecei a procurar bolsas de estudo que nunca tive tempo de buscar porque estava muito ocupada trabalhando em 2 empregos. Também fiz algo que nunca tinha feito antes. Bloqueei os números do meu pai e da Brianna. Não permanentemente, mas eu precisava de espaço para pensar sem a pressão constante e os sentimentos de culpa. O alívio foi imediato e avassalador. Chega de ligações desesperadas sobre o pagamento da hipoteca. Chega de assistir aos stories do Instagram da Brianna e me sentir mal com os gastos dela. Chega de ficar acordado à noite me perguntando como eu ia pagar tudo. Em 2 semanas, fui aceito no programa de estudo e trabalho e recebi uma bolsa de emergência parcial. Larguei o emprego de paisagista e reduzi meu horário na loja de autopeças. De repente, tive tempo para estudar de verdade, para entrar em um grupo de estudos, para talvez até ter algo parecido com uma vida social. Minhas notas melhoraram imediatamente sem o estresse constante de sustentar minha família. Eu pude me concentrar em aprender em vez de apenas sobreviver. Meus professores notaram a mudança e começaram a conversar comigo sobre oportunidades de pesquisa, estágios, possibilidades de pós-graduação que eu nunca ousei considerar. Mas meu pai não desistia facilmente. Como não conseguia me contatar diretamente, começou a ligar para Tyler, meu colega de quarto, pedindo que ele me passasse mensagens sobre como a situação estava ficando desesperadora. Tyler, para seu crédito, disse ao pai para parar de usá-lo como serviço de mensagens. Cara, sua família está seriamente arruinada, disse Tyler após a 3ª ligação. Seu pai está agindo como se você fosse responsável por resolver os problemas de todos.
O tio Patrick também ligou. Mas a mensagem dele foi diferente. Investiguei a situação do fundo fiduciário. Seu pai não pode simplesmente doar bens da família sem discutir com todos os envolvidos. Talvez seja melhor conversar com o advogado. Eu não tinha considerado esse ângulo, mas o tio Patrick estava certo. A Casa do Lago tinha sido comprada com o dinheiro que meu pai economizou durante o casamento com minha mãe. Legalmente, poderia ser considerada propriedade conjugal, o que me daria direito a uma parte do seu valor. A ideia de lutar contra minha própria família no tribunal me deixou doente, mas também me lembrei de todas as vezes que me sacrifiquei por eles, de todas as oportunidades que perdi, de todo o estresse que suportei. Talvez fosse hora de parar de ser o mártir da família e começar a ser meu próprio advogado. Encontrei uma clínica de assistência jurídica na universidade que oferecia consultas gratuitas para estudantes. A advogada, uma mulher esperta chamada Patricia Williams, ouviu minha história e balançou a cabeça. Você foi explorada sistematicamente, disse ela sem rodeios. A situação da hipoteca me preocupa especialmente. Se seu nome estiver em documentos como referência sem que você entenda completamente as implicações, isso pode constituir fraude. Ela concordou em analisar os aspectos legais da minha situação, começando por obter cópias de todos os documentos da hipoteca e do imóvel. Levaria tempo, mas pela primeira vez em anos, senti que tinha alguém ao meu lado que sabia como lutar adequadamente. As rodas estavam girando. Eu só esperava ser forte o suficiente para seguir em frente. A mensagem chegou em uma fria manhã de terça-feira de dezembro. A hipoteca está vencendo. Preciso de ajuda agora. Nenhuma saudação, nenhum reconhecimento dos 2 meses desde que nos falamos pela última vez. Apenas mais uma exigência disfarçada de emergência. Fiquei olhando a mensagem por exatos 30 segundos e então respondi: Pai, já que a Brianna tem seu fundo fiduciário, as despesas da família devem vir de lá agora. Estou redirecionando meu dinheiro para minha própria educação e futuro. Sugiro que você entre em contato com o consultor financeiro da família sobre a gestão do fundo fiduciário. Desejo tudo de bom para vocês dois. Enviar. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Deixei cair na caixa postal. Então a Brianna ligou também para a caixa postal. Depois para o pai novamente. As mensagens de voz eram previsíveis. Raiva, culpa, acusações de abandono. Brianna chorando sobre como ela nunca pediu por essa responsabilidade e não conseguia entender por que eu estava sendo tão mal. Papai me chamando de egoísta e ingrato, dizendo que mamãe teria vergonha de mim. Mas eu estava farto de carregar os fardos deles. Patricia Williams tinha confirmado o que eu suspeitava. Eu tinha base legal para exigir indenização pelos anos em que sustentei a família. Os documentos da hipoteca mostravam meu nome listado como fiador financeiro sem meu conhecimento. Uma forma de fraude que poderia invalidar todo o acordo. Mais importante, eu tinha descoberto algo que papai não tinha me contado. A escritura da casa no lago listava os nomes dele e da minha mãe como coproprietários. Quando ela morreu, a metade dela deveria ter ido para o espólio dela, o que significava que era legalmente minha herança e da Brianna. Papai estava recebendo as parcelas da hipoteca de uma propriedade que não era inteiramente dele. Eu não precisava lutar contra ele no tribunal, no entanto. A matemática era bem simples. Em 3 meses, Brianna havia gasto a maior parte do seu fundo fiduciário. Só as parcelas do BMW eram de $800 por mês. Some a isso o aluguel, as compras, o jantar e as viagens, e ela estava gastando mais rápido do que conseguia contar. Enquanto isso, a Casa do Lago estava programada para ser executada em janeiro. A construtora do meu pai tinha falido completamente. A casa dele seria a próxima. Enviei uma última mensagem para o meu pai. Se você quiser discutir a transferência da minha parte legítima da propriedade da Casa do Lago, meu advogado pode ajudar a providenciar isso. Caso contrário, estou focando no meu futuro. Boa sorte! Então, bloqueei os números dos dois permanentemente. O semestre da primavera trouxe mudanças que eu não esperava. Meu estágio de trabalho levou a um estágio de verão em uma empresa de engenharia de Burlington. Minhas notas estavam as mais altas da minha vida. Eu até comecei a namorar alguém, uma colega de classe chamada Jennifer, que apreciava o fato de eu levar meu futuro a sério. A Casa do Lago foi vendida em um leilão de execução hipotecária em março por apenas o suficiente para cobrir a dívida pendente. Meu pai se mudou para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Brianna teve que conseguir seu primeiro emprego de meio período no varejo em uma loja de roupas quando seu fundo fiduciário finalmente secou em abril. Eu soube dessas novidades pelo tio Patrick,
que se tornou meu principal contato com as notícias da família. Ele também me contou que o novo namorado da Brianna a havia deixado quando o dinheiro desapareceu, e que a maioria das amigas da faculdade dela tinha ido atrás de outros colegas ricos para se alimentarem. Seu pai às vezes pergunta por você, disse o tio Patrick durante um dos nossos cafés mensais. Ele sabe que errou, mas é orgulhoso demais para admitir. Assenti, mas não senti mais a culpa de sempre. Algumas lições só se aprendem da maneira mais difícil, e meu pai havia escolhido o caminho dele assim como eu havia escolhido o meu. Em maio, ganhei uma bolsa de estudos para o meu último ano. Mensalidade integral mais um auxílio para despesas de subsistência. Pela primeira vez desde o ensino médio, eu não precisaria trabalhar enquanto estudava. Eu poderia me concentrar inteiramente em me formar com honras e conseguir um bom emprego depois da faculdade. A empresa de engenharia onde eu havia estagiado me ofereceu uma vaga para começar depois da formatura. Bom salário, excelentes benefícios, oportunidade de crescimento. Tudo pelo qual trabalhei enquanto minha família esperava que eu sacrificasse meus sonhos pelo conforto deles. Passei de carro pela Casa do Lago uma vez naquele verão. Os novos donos já haviam começado os reparos, consertando o cais e pintando a parte externa. Estava melhor do que há anos. A parte mais difícil não foi perder a casa ou cortar o contato com minha família. Foi perceber que eu nunca tinha sido realmente importante para eles como algo mais do que uma fonte de apoio financeiro. Mas essa percepção também me libertou. Vincent enfrentou o colapso total de sua segurança financeira. A falência de sua construtora tornou-se pública, destruindo sua reputação no setor local. O estresse desencadeou problemas de saúde que exigiram tratamentos médicos caros que ele não podia mais pagar. Ele passou os anos restantes trabalhando meio período no varejo, sem nunca conseguir reconstruir o que havia perdido por mau planejamento e favoritismo. Os gastos irresponsáveis de Brianna se tornaram um alerta em seu antigo círculo social. Quando seu fundo fiduciário evaporou, ela descobriu que a maioria de suas amizades se baseava em sua capacidade de pagar por passeios e presentes caros. Ela teve dificuldades com empregos de nível básico, sem nunca ter desenvolvido habilidades de trabalho ou disciplina financeira. O BMW foi retomado em 6 meses, deixando-a com o crédito prejudicado e uma pilha de dívidas. Seus amigos de festa partiram para outros alvos ricos, deixando-a isolada e amargurada. As roupas de grife e as experiências luxuosas tornaram-se memórias que destacavam o quão despreparada ela estava para a vida real. Ela acabou tendo que voltar para o apartamento apertado de Vincent, onde se culpavam mutuamente pelas circunstâncias, enquanto se recusavam a reconhecer seus próprios papéis no desastre. Olhando para trás, percebi que estabelecer limites não era egoísmo. Era necessário para a sobrevivência. Às vezes, as pessoas que dizem te amar são aquelas que vão te sugar até a exaustão se você deixar.